TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira e começamos mais um mês, hoje é dia 1º de agosto, e você vai ver a seguir. Justiça Eleitoral marca nova eleição para prefeito de Três Rios. Prefeitura de Petrópolis e Banco Santander discutem compensação de dívidas. Prefeitura de Petrópolis dá continuidade às convocações da educação. Prefeitura de Petrópolis anuncia pagamento dos salários dos servidores. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aprovou na sessão desta quinta-feira o calendário das eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito de Três Rios, na região Centro-Sul Fluminense. A votação será no domingo, dia 5 de outubro, e a chapa vencedora vai exercer o mandato até o dia 31 de dezembro de 2028. Estão aptos a votar nas eleições suplementares eleitoras e eleitores constantes no cadastro eleitoral em situação regular e com domicílio eleitoral na cidade de Três Rios até 7 de maio de 2025. Poderão concorrer no pleito aquelas pessoas filiadas a partido político e com domicílio eleitoral até 8 de abril de 2025. Não poderão participar da nova eleição os candidatos que deram causa à nulidade da eleição municipal majoritária, realizada no dia 6 de outubro de 2024. Os pedidos de registro de candidatura devem ser encaminhados para a zona eleitoral até o dia 29 de agosto. A partir dessa data, os 2 cartórios da cidade de Três Rios vão funcionar em regime de plantão. A propaganda eleitoral será permitida a partir de 30 de agosto e os eleitos vão ser diplomados até dia 27 de outubro, após prestação de contas da campanha. No dia 1º de julho, o Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, confirmou a inegibilidade de Joacir Barbaglio Pereira e manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. O órgão regional havia indeferido o registro de candidatura para as eleições de 2024. Joa foi declarado inelegível, já que teve as contas de gestão como presidente da Câmara Municipal de Três Rios reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, TSE, em 2019. O candidato disputou sub júdice o pleito municipal em 2024, tendo sido diplomado e tomado posse no cargo por liminar do TSE. No entanto, em 9 de junho deste ano, o próprio TSE revogou a liminar que permitia a permanência de Joa no cargo e determinou o afastamento. Em função disso, o presidente da Câmara Municipal, Jonas Dico, assumiu interinamente o cargo de prefeito. Bom, gente, agora vindo aqui para Petrópolis, representantes da Prefeitura Municipal e do Banco Santander estiveram presentes na 4ª Vara Civil de Petrópolis na quarta-feira para uma audiência que discutiu um possível acordo em torno de valores que estão sendo disputados judicialmente entre as duas partes. A audiência teve como foco a tentativa de acordo sobre uma disputa milionária na Justiça, onde o Banco Santander cobra do município de Petrópolis mais de R$4.500.000 referentes a valores consignados de servidores públicos. A Prefeitura contra-ataca e afirma que o Santander deve ainda mais, uma dívida superior a R$6 milhões em tributos municipais como IPTU e ISS, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. A proposta feita pela Prefeitura Municipal é que o banco compense o que deve com o que tem a receber. Já para o Banco Santander, os valores são privados, descontados do salário de servidores e, por isso, não se misturam com dívidas tributárias. Atendendo a um pedido do próprio Santander, a Prefeitura se comprometeu a apresentar até o dia 10 de agosto todos os documentos que comprovem a origem da dívida apontada.
Com isso, a análise da possível compensação ficará a cargo da Justiça. Para nós, não temos nenhum problema de negociar esse valor, só que o que eu tenho hoje é que há uma pendência de 4 milhões a ser repassado. Eu não tenho essa informação dos 6 milhões. Então, eu teria que, pelo menos, tentar me comprovar a origem disso, para que eu possa submeter isso ao banco para verificar se há a possibilidade dessa compensação de valores. E ainda falando sobre Petrópolis, a Prefeitura iniciou o processo de nomeação dos aprovados no concurso público da Secretaria de Educação que foi realizado em 2022. A medida foi possível após a aprovação de uma nova legislação municipal no dia 16 de julho, que ampliou o número de cargos efetivos disponíveis na rede de ensino. Conforme prevê a legislação, o adiantamento do 13º salário deve ser realizado até o mês de novembro. E nesta quinta-feira, dia 31 de julho, através das redes sociais, o prefeito de Petrópolis, Ingo Ramos, anunciou que estava sendo realizado o pagamento dos salários dos servidores, dentro do prazo previsto, mas anunciou que o adiantamento do 13º salário não seria realizado. Primeiro que hoje é 31 de julho, todos os salários serão pagos em dia, então hoje todos receberão durante o dia o seu salário referente ao mês de julho. Infelizmente, o 13º não poderá ser pago hoje, a primeira parcela, em função da grave crise financeira que nós estamos encontrando. A gente tem trabalhado muito para reverter isso, porém não foi possível pagar a primeira parcela do 13º. Elas serão pagas dentro das datas que a lei determina, que é novembro, dezembro, porém pode ser que nós consigamos antecipá-las de alguma forma. Vale destacar que no dia 16 de julho, a Prefeitura de Petrópolis decretou o estado de calamidade financeira e uma série de medidas, incluindo reformulações do Executivo Municipal, foram tomadas com o intuito de gerir a crise financeira que atinge o município. Acabou que a gente teve um pequeno probleminha e vocês acabaram de assistir a reportagem que falou que a Prefeitura de Petrópolis, na quinta-feira, anunciou o pagamento dos salários dos servidores. Mas Ingo Ramos anunciou também que o adiantamento do 13º não seria realizado neste momento, é claro, por conta do decreto de calamidade pública. Então vamos acompanhar agora, na verdade, a convocação que a Prefeitura fez para os servidores convocados na educação aqui de Petrópolis. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, a nova lei ajusta a quantidade de vagas de acordo com a demanda da rede municipal sem criar novas funções. Com isso, o município afirma estar corrigindo um gargalo histórico na educação, que acumula um déficit de cerca de 1.100 profissionais. Ainda de acordo com o Executivo Municipal, a convocação de parte dos aprovados já havia ocorrido em dezembro de 2024. No entanto, na época, a legislação vigente não previa número suficiente de cargos para a efetivação dos candidatos, o que impediu o avanço do processo. Que depois que a lei, com a abertura dos postos de trabalho, de vagas para professores, fosse sancionada, esses que foram chamados até o final do ano e que estão aguardando posse, seriam chamados para tomar posse. Com a adequação legal já em vigor, a convocação dos concursados já está em curso. A Prefeitura informou ainda que será publicada a lista de desistência para que haja a substituição e o processo seletivo continue em curso. E mais do que isso, a gente sabe que existe a lei para o fim dos RPAs, que existe vaga e carência na educação. Então a gente aguarda ansiosamente para que o prefeito faça novas convocações. E aí, do concurso da educação e dos outros concursos que também estão em vigência. A lei sancionada neste mês pelo prefeito Ingo Ramos prevê ainda a divulgação da lista de aprovados por cargo e região, dados sobre exames exigidos, situação da lista de espera e eventuais recursos administrativos ou judiciais. O prazo para a atualização é de até 30 dias após qualquer alteração na situação do concurso e 45 dias para concursos já homologados. E agora falando sobre o cenário político mundial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou, através da assinatura de um decreto, a taxação de 50% aos produtos brasileiros. Porém, divulgou uma lista de exceções que não sofreram essa alteração no valor. Vamos até a redação do Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, com o repórter Rafael Lima, para mais detalhes sobre essa crise financeira.
É isso mesmo, especialistas e o próprio Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda já alertaram que essas exceções podem trazer um respiro, um alívio, mas que não significam que a nossa economia não será drasticamente afetada sobre esse tarifaço aí de Donald Trump. O presidente norte-americano assinou nesta quarta-feira um decreto que traz aí uma tarifa adicional de 40% de taxação sobre os nossos produtos, os produtos brasileiros que são comercializados nos Estados Unidos. Atualmente, essa taxação era de 10%, e com este adicional, chegará então a 50%, aquilo que era prometido por Donald Trump, direcionado a Lula até em uma carta que circulou nas redes sociais há mais ou menos um mês. Então, a medida aí agora assinada por Trump passará a valer no dia 6 de agosto e não no dia 1º, como ele também havia prometido nesta carta que falamos agora. A Casa Branca afirmou que esta medida foi adotada em resposta às ações do governo brasileiro que representariam uma ameaça em comum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Neste texto divulgado pela Casa Branca, existe também uma lista, como falamos no início, com exceções de produtos que não serão e não sofrerão essa sobretaxação, como suco de laranja, petróleo, automóveis, aeronaves, helicópteros, por exemplo. O texto também cita perseguição política, intimidação, assédio, censura e processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, classificando essas ações como graves abusos de direitos humanos e um enfraquecimento do Estado de Direito do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi acusado aí no texto de ser o responsável por perseguir aí seus opositores políticos, proteger aliados corruptos e também de suprimir dissidências, frequentemente em coordenação com outros membros do Supremo Tribunal Federal. A Casa Branca acusa e afirma que os ministros do STF são responsáveis aí por censurar a liberdade de expressão que é protegida nos Estados Unidos. Lembrando que há mais ou menos uma semana, os vistos norte-americanos aí dos nossos ministros da Suprema Corte foram bloqueados, foram barrados aí pelo governo Trump. Por outra partida, em contrapartida, Lula e os nossos ministros, como o da Fazenda, Fernando Haddad, já haviam afirmado, traziam aí para toda a imprensa nesta semana, que existia sim ainda uma possibilidade de conversa. Parlamentares, senadores estiveram nos Estados Unidos também nesta tentativa, portanto, este cenário atual que trazemos para vocês não configura isso, e aquilo que existiria de Lula poder ligar a Donald Trump se ele estivesse de fato aberto a uma possível negociação, de fato isso não pode acontecer. Porém, aquilo que poderia entrar em vigor no dia 1º de agosto passou a ser no dia 6 agora de agosto. Por exemplo, temos pelo menos uma semana aí para ver o que pode acontecer. Vamos aguardar e a qualquer momento poderemos trazer também novas informações para vocês. Rafael Lima para a TV Correio da Manhã. Rafa, a gente te aguarda em breve com mais atualizações sobre esse tarifaço. Muito obrigada por suas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. 600 jabutis são resgatados dentro de malas de passageiro de ônibus em Teresópolis. Polícia Civil realiza ação contra a facção criminosa que explora a comunidade de Manguinhos. Grande quantidade de drogas é apreendida na comunidade do Neylor, em Petrópolis. Polícia apreende 12 máquinas caça-níqueis em Itaipava. Drogas são apreendidas no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul. Motocicleta é recuperada durante cumprimento de mandado de prisão em Três Rios. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E, gente, olha só que situação absurda. 600 jabutis, isso mesmo, 600 jabutis foram resgatados dentro de malas de um passageiro de ônibus pela Polícia Rodoviária Federal. O caso aconteceu na BR-116 em Teresópolis e esses animais foram levados em péssimas condições para a Baixada Fluminense, dentro de malas no bagageiro do veículo. Alguns deles morreram enquanto eram transportados. Por volta das 2h30 da tarde de quinta-feira, na altura do quilômetro 73 da BR-116, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que fazia a linha Natal-Rio de Janeiro. Durante a revista no bagageiro, encontraram cerca de 600 filhotes de jabutis piranga dentro das malas de um passageiro. Como ela estava identificada e etiquetada, conseguiu chegar ao seu proprietário, que ao abri-las na sua frente, conseguiram observar que haviam vários filhotes de jabutis, pequenos ainda filhotes. O proprietário então informou que esses filhotes são jabutis piranga. O homem embarcou em Feira de Santana, na Bahia, e tinha como destino o Duque de Caxias. Ele disse que nunca tinha feito esse tipo de transporte e receberia uma quantia em dinheiro. Mas em 2015 já havia sido preso pelo mesmo crime. Infelizmente, alguns filhotes acabaram morrendo devido às péssimas condições em que eram levados. Cada exemplar da espécie é vendido no mercado ilegal por aproximadamente R$ 700. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, na cidade da Polícia, na zona norte do Rio. E o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, realizou na quinta-feira mais uma ação da Operação Torniquete. Os alvos são integrantes da facção criminosa que explora a comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio. Policiais civis da Delegacia de Bom Sucesso cumpriram mandados de prisão expedidos pela Justiça na comunidade de Manguinhos na quinta-feira, com base em investigações da delegacia. Além disso, dados de inteligência e monitoramento mostraram que a localidade é usada como base para ações criminosas de roubadores de carga e narcotraficantes que atuam na região. Até o momento, segundo os agentes, 3 criminosos foram presos e 2 fuzis foram apreendidos. Além disso, a Polícia Civil tem atuado para combater o crescimento das facções criminosas no estado e enfraquecer suas fontes de financiamento. A Operação Torniquete visa reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, as disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 570 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em cerca de 40 milhões de reais. E ainda falando sobre as ações policiais, durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Militar, uma grande quantidade de drogas foi apreendida na comunidade do Neylor, aqui em Petrópolis. Essa apreensão aconteceu em uma área conhecida como região do Cativeiro. Durante a ação conjunta, ao chegarem na comunidade do Neylor, os agentes
flagraram homens que estavam em uma área conhecida como cativeiro, mas fugiram para uma mata na região. Os policiais encontraram na localidade 115 porções de maconha, 136 pinos de cocaína, 94 pedras de crack, 26 adesivos com suposto efeito alucinógeno, todos embalados e identificados para comercialização no tráfico. 2 aparelhos celulares também foram encontrados. Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia no Retiro. Bom, e ainda aqui em Petrópolis, agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar apreenderam máquinas caça-níqueis no distrito de Itaipava. A ação aconteceu na última terça-feira após informações recebidas pelo Disque Denúncia. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Jonathan Joras. Os agentes foram acionados para averiguar uma denúncia de exploração de jogos de azar em Itaipava. Assim que chegaram no local, os policiais identificaram 12 máquinas caça-níqueis. A mulher que estava no imóvel no momento da averiguação usou o direito de permanecer em silêncio e não explicou aos policiais a origem dos equipamentos. A perícia foi acionada e, posteriormente, as máquinas foram levadas para o posto de polícia técnica científica. A mulher foi conduzida à 106ª Delegacia de Polícia, foi ouvida e liberada. Eu sou Jonathan Joras, para a TV Correio da Manhã. Obrigada pelas informações, Jonathan. E em Paraíba do Sul, uma grande quantia de drogas foi apreendida no bairro Liberdade. 30 frascos de loló foram encontrados na ação da Polícia Militar. E quem traz mais informações sobre esta ocorrência é a repórter Ana Beatriz Tomás. Durante a ação, os agentes localizaram os frascos de cor branca com substância com odor característico de clorofórmio, popularmente conhecido como loló. Os recipientes estavam rotulados com a inscrição e preparação, acompanhados de ilustração e preparo para a comercialização no tráfico de drogas. O material foi recolhido e apresentado na 107ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Nenhum envolvido foi localizado no momento da apreensão. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, muito obrigada pelas informações. Bom, e policiais militares, em conjunto com uma oficial de justiça, localizaram e recuperaram uma motocicleta durante o cumprimento de mandado judicial na tarde de quarta-feira na cidade de Três Rios. Quem traz as informações sobre esta ocorrência é Mariana Braga. A ação aconteceu no bairro Vila Isabel, em Três Rios, nas proximidades de uma localidade com histórico recente de confrontos armados e atuação de facções criminosas. De acordo com o registro da ocorrência, os policiais orientaram ao oficial de justiça a guardar em segurança até a estabilização da área antes de seguir até o imóvel que era alvo do mandado. Segundo os agentes, a motocicleta foi localizada ao lado da residência de um traficante e estava em posse de um homem de 29 anos. Os policiais informaram para ele que o veículo seria recolhido por determinação judicial. Não houve prisão nesta ocorrência e o caso foi registrado e encaminhado para a Justiça. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O governo vai garantir gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias. A ação promove treinamento de civis para prevenção a incêndios em Petrópolis. Taxa de desemprego cai para 5,8%, a menor já registrada. Mulheres representam 60% das inscrições no Enem 2025. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual.
não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro.
Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O município de Paraíba do Sul terá um abrigo temporário de inverno para acolher as pessoas em situação de rua. O anúncio foi dado na última quarta-feira, dia 30 de julho, pelo secretário de Assistência Social, Léo Correia, sinalizando que a ação é uma medida emergencial por conta das baixas temperaturas que serão registradas na região durante esse período de inverno. A movimentação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com o apoio da Guarda Civil. A gente vai entrar ao vivo agora com o repórter Jonathan Joras, que vai explicar pra gente exatamente como é que vai acontecer essa ação lá na cidade de Paraíba do Sul. Então, Jonathan, boa tarde para você. Olha, essa ação é importantíssima, né, por conta das baixas temperaturas que estão sendo registradas, inclusive em Paraíba do Sul, que não é uma cidade muito fria, né? Boa tarde para você. Explica pra gente como é que vai funcionar. Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde também ao nosso telespectador. É exatamente isso. Paraíba do Sul não é uma cidade fria, ela é de fato mais quente, né? Fica na região centro-sul. Mas nesse inverno, o inverno mais extremo aqui no Rio de Janeiro, na região sudeste, né, fez com que a prefeitura tomasse essa medida, né? Segundo o secretário de Assistência Social, Léo Correia, a ação tomou proporção diante da nota emitida pela Defesa Civil, que alertou para a chegada dos dias mais frios do ano, né? Esse abrigo vai funcionar com uma estrutura pernoite, alimentação e atendimento humanizado, obviamente, né? O indivíduo que precisar do acolhimento precisará entrar em contato com a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né, o CREAS. E essa medida da Prefeitura ressalta um caso que aconteceu numa cidade vizinha, né, na região serrana, em Nova Friburgo, que foi em relação à morte de uma moradora em situação de rua, né? Diante dessa situação, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao caso de Nova Friburgo, que eu estou dizendo, apontou irregularidade no funcionamento do Centro Pop do município e ressaltou que Maria Clara Matos Mafor morreu em 2024, na madrugada mais fria do ano. Então, por isso que a Prefeitura de Paraíba do Sul está realizando fazendo o abrigo, né, por conta desse caso que aconteceu em Nova Friburgo. Então, assim, Rafa, a gente, né, aqui, a gente está sentindo muito frio, no caso, a gente está aqui em Petrópolis. Então, Petrópolis, que não é a cidade mais fria, por exemplo, Nova Friburgo é muito mais frio, e Paraíba do Sul, que é mais quente, então tá bem frio também. Então, a gente tem visto nas previsões do tempo, que a gente dá nos nossos jornais, que realmente esse inverno no Sudeste está bastante frio, então realmente é uma medida muito importante, até para ajudar os moradores em situação de rua. Volto com você aí no estúdio. Ô, Jonathan, com certeza, se a gente sente frio dentro de casa, você imagina as pessoas que vivem em vulnerabilidade social e vivem nas ruas. Então, assim, é muito triste a gente pensar que essa fatalidade tenha que ter acontecido na cidade de Nova Friburgo para que sirva de exemplo para as cidades vizinhas ou até a própria cidade de Nova Friburgo também tomar algumas atitudes aí, a Guarda Municipal, as secretarias, para que haja, né, esse movimento de proteção para essas pessoas em vulnerabilidade social. Bom saber que a cidade de Paraíba do Sul usou essa fatalidade como exemplo para tomar essa atitude. Então, muito obrigada aí por suas informações, Jonathan. E a gente segue aqui no nosso jornal e, claro, sempre torcendo aqui. A cidade de Petrópolis também algumas vezes já fez algumas ações desse estilo. E, claro, a importância, porque a gente está, sim, vivendo o período mais frio do ano, que é o inverno, entrando agora, só agora, no segundo mês. Então, muito obrigada por sua participação. Bom, gente, agora falando em economia, a medida provisória do governo federal que vai garantir gás de cozinha gratuito a 17 milhões de famílias já se encontra em fase final de elaboração. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a iniciativa deverá ser oficializada em breve no âmbito do programa Gás para Todos. Recentemente, durante a inauguração da usina termoelétrica GNA2, no Porto do Açu, em São João da Barra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou a intenção do governo em oferecer gás gratuito às famílias mais pobres. De acordo com o governo federal, as pessoas mais humildes deste país vão parar de pagar o gás a R$ 140. Em agosto de 2024, quando o Brasil ainda se encontrava no mapa da fome, segundo as Nações Unidas, o governo chegou a projetar que mais de 20 milhões de famílias poderiam ser beneficiadas até dezembro de 2025. O ministro de Minas e Energia disse que o programa representa uma política pública com foco social e energético. Ainda de acordo com o governo federal, trata-se de melhorar as condições de vida da população mais carente, além de contribuir para a saúde pública ao substituir o uso da lenha por uma fonte de energia mais limpa, protegendo principalmente mulheres e crianças da exposição à fumaça tóxica. E, gente, olha só,
Uma ação que promove treinamento de civis para prevenção e combate a incêndios florestais aqui em Petrópolis aconteceu nesta semana. A capacitação, que é promovida pelo projeto Conexão Verde, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, além da Defesa Civil Municipal e o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, reuniu mais de 50 participantes, entre moradores e funcionários de grandes condomínios do 3º distrito aqui da cidade. Esta foi a segunda turma da ação, que visa preparar voluntários para o primeiro atendimento em casos de focos de fogo, especialmente durante o período de seca. Desta vez, participaram da formação representantes dos condomínios Vale do Sossego, Fazenda Itaipava, Membeca Lagos e Membeca Rancho. A parte teórica aconteceu no condomínio Vale do Barão, enquanto a etapa prática foi realizada no Mondesir Golf Club. A formação inclui orientações teóricas sobre prevenção, identificação de focos de incêndio e formas corretas de agir, além de atividades práticas em campo com simulação de combate direto ao fogo. Um levantamento prévio é realizado pelas equipes técnicas para mapear os recursos necessários, como água e acesso viário. Além disso, aqui em Petrópolis, no ano de 2024, foram registrados 376 focos de incêndio, um aumento de 136% com relação ao ano anterior. 95% dos incêndios florestais em todo o mundo são provocados pela ação humana, o que evidencia o impacto direto do comportamento das pessoas sobre o meio ambiente. Entre as principais causas estão a soltura de balões, que podem cair em áreas de vegetação e iniciar focos de fogo, e o descarte inadequado de guimbas de cigarro, muitas vezes jogadas ainda acesas em locais secos. Com o crescimento da demanda, a próxima etapa do treinamento já está marcada para o dia 7 de agosto e terá número recorde de participantes. 80 pessoas já estão inscritas. A expectativa é expandir a capacitação para outras áreas do 3º distrito, como Secretário, Pedro do Rio e Posse. A gente estava falando agora mesmo com o Jonathan sobre essa época de temperaturas mais baixas, e é nessa época também a época de seca, e por isso a importância dessa ação do Conexão Verde com o ICMBio, a Prefeitura de Petrópolis e, claro, o INEA, para ajudar as pessoas a conseguirem enfrentar um incêndio nessa época de seca que se alastra com muito mais facilidade. Claro, sempre importante lembrar de chamar o Corpo de Bombeiros quando acontecer um incêndio, mas a gente saber se proteger inicialmente é importantíssimo, por isso a importância dessa ação e que tenha muita continuidade aqui em Petrópolis. Bom, mas agora mudando de assunto, o Brasil atingiu no segundo trimestre deste ano a taxa de desemprego de 5,8%. Esse é o menor patamar já registrado pela série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciada em 2012. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, que foi divulgada na quinta-feira, dia 31 de julho. O levantamento mostra ainda que o país bateu recorde de desemprego com carteira e salário do trabalhador. A menor taxa de desocupação pertencia a novembro de 2024, com 6,1%. No primeiro trimestre de 2025, o índice estava em 7%. Já no segundo trimestre de 2024, era 6,9%. O país tinha 102,3 milhões de trabalhadores ocupados e cerca de 6 milhões desocupados. O número de pessoas à procura de trabalho representa recuo de 17% ante o primeiro trimestre. Já o número de ocupados subiu 1,8% de um trimestre para o outro, o que significa 1.800.000 pessoas a mais trabalhando no país. O contingente de pessoas com carteira assinada no setor privado atingiu 39 milhões, crescimento de 0,9% ante o primeiro trimestre do ano e o maior já registrado pelo IBGE. O número de trabalhadoras sem carteira assinada também cresceu, chegando a 13 milhões. A PNAD, divulgada nesta quinta-feira, é a primeira que apresenta a ponderação com base em dados apurados pelo Censo de 2022. A mudança consiste em um ajuste da amostra representativa de domicílios visitados pelos pesquisadores do IBGE. A atualização é praxe de órgãos de estatísticas em todo o mundo. E agora, falando em educação, olha só esses dados. As mulheres são maioria entre os inscritos no Exame Nacional de Ensino Médio do Enem deste ano de 2025, o que corresponde a 60,06%, enquanto os homens representam apenas 39,94%. Os dados constam no painel Enem 2025, que foi divulgado pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira na última quarta-feira, dia 30 de julho.
A plataforma online permite o acesso aos números gerais dos mais de 4.800.000 inscritos confirmados nesta edição do exame. Em 2025, houve um aumento de 11,63% no número de candidatos em relação ao ano passado e de 20% em relação a 2023. Conforme dados da ferramenta relativos à raça ou cor dos candidatos, declarada no momento de inscrição, a maioria deles se reconhece como pardos, seguido de brancos e pretos. Outros 67.203 candidatos se consideram amarelos e 37.489 se declararam indígenas. Mais de 54.000 participantes não fizeram autodeclaração étnico-racial. Sobre o perfil etário dos participantes, aqueles na faixa dos 17 anos concentram o maior número de candidatos. Em seguida, figuram os candidatos de 19 anos e, na terceira posição, aparece o grupo que tem 16 anos de idade ou menos. A predominância da faixa etária de 17 anos é esperada, pois é a idade em que muitos estudantes concluem o ensino médio e buscam acesso ao ensino superior. Neste ano, além do Enem ser uma porta de entrada para o ensino superior, o exame também pode ser usado para obter a certificação de conclusão do ensino médio para pessoas com 18 anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame. E você vai ver depois do intervalo. Virgin Senai oferece 380 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em Petrópolis. A Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso,
estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já voltamos falando em oportunidade. A Firjan Senai está com inscrições abertas para 380 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional aqui em Petrópolis, com início previsto já para esse mês de agosto e dezembro deste ano, a depender de cada turma. As inscrições e matrículas devem ser feitas exclusivamente de forma presencial na unidade Firjan Senai, que fica no Bingen. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, o que inclui idade e escolaridade, além de ter renda familiar mensal per capita bruta de até um salário mínimo e meio. O edital contempla turmas presenciais, semipresenciais e EAD, nas áreas de assistência de operações em logística, marceneiro, programador back-end, operador de máquinas operatrizes, operador de sistemas computacionais em rede, programador de front-end, serralheiro de ferro, web designer, eletricista predial e administrador de banco de dados. Além disso, é fundamental ter um computador, já que parte das aulas do curso será de forma online. Os candidatos interessados deverão fazer as inscrições na unidade Firjan Senai Bingen, na rua Bingen, número 130. As vagas serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite. Já as aulas têm o início previsto entre 12 de agosto e 17 de dezembro, a depender do curso escolhido. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas suas informações. Bom, e vamos falar agora de descanso, porque, gente, sexta-feira, né, eu sei que muita gente fica de folga no fim de semana, então é aquele dia que a gente traz as melhores dicas de programação para vocês na nossa agenda cultural. Então vamos a ela. Olá a todos e vamos para mais uma agenda cultural. Gente, finalmente chegou a nossa sexta-feira, a nossa amada sexta-feira. E aqui eu tenho a melhor programação para você curtir esse fim de semana e esse sextou, né? Porque o fim de semana começa sexta-feira, né? Todo mundo sabe disso. Bom, gente, vamos lá. Você, petropolitano, que busca uma programação mais calma e quer se aquecer nesse frio que tem feito aqui na cidade, com um chocolate quente, por exemplo, o Festival do Chocolate segue no Palácio de Cristal de sexta-feira a domingo. O evento está rolando desde semana passada e tem feito um sucesso absurdo na cidade. O festival começa às 10 horas da manhã e só termina meia-noite. Então, assim, é para chegar cedo e ir embora tarde. E, para melhorar, a entrada é gratuita. Tem coisa melhor que isso? Claro que não. Importante lembrar que o Palácio de Cristal fica na rua Alfredo Pachá, no centro histórico de Petrópolis. Todo mundo sabe onde é. Gente, uma outra coisa muito legal que vai acontecer em frente ao Palácio de Cristal é o Vale Germânico. A 4ª edição do evento chega ao fim neste fim de semana. Entre os destaques dessa reta final do evento está o bombom de morango, uma das sobremesas mais queridas pelos visitantes e tem feito um sucesso absurdo aí na internet, né? Então, neste fim de semana, a barraca vai ser ampliada e vai oferecer outras opções de sobremesa, como maracujá, pistache e até mesmo açaí. Olha que diferencial. E agora, sobre Guapimirim, aqui na região serrana, a última semana do 7º Festival de Inverno de Guapimirim promete aquecer o município, com diversas apresentações gratuitas de artistas como Raça Negra e Ana Carolina. No sábado, a cantora de hits como Rosas e Garganta vai subir nos palcos da Praça Paulo Terra a partir das 10 horas da noite. O show da Ana Carolina faz parte da turnê 25 anos. No domingo, você que curte aquele pagode vai poder curtir Raça Negra às 9 horas da noite, também na Praça Paulo Terra. E agora sobre cinema, o Cinemax Mercado Estação, localizado no primeiro piso do número 310 da Rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis, apresenta sua nova programação de filmes entre os dias 31 de julho e 6 de agosto. A principal estreia da semana é o suspense sobrenatural O Ritual, que chega às telas da Sala 3. Completam a grade os sucessos Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, Superman, Como Treinar o Seu Dragão e Jurassic World Recomeço.
As sessões acontecem diariamente, com exceção das segunda-feiras, quando não há exibição. Gente, ainda falando sobre o Ritual, que está estreando no circuito do Cinemax, ele é um terror baseado em uma história real e acompanha 2 padres em crise de fé que precisam unir forças quando uma jovem é possuída por um demônio. Enquanto um lida com traumas do passado, o outro enfrenta a própria descrença. Juntos, enfrentam uma arriscada sequência de exorcismo, colocando à prova seus limites e a autoridade da igreja. Ele é classificado para maiores de 14 anos, o longa é exibido em 2D dublado, às 8 horas da noite na Sala 3, de terça a domingo. E agora, sobre o Cinemax Bauhaus Exclusive, localizado no Shopping Bauhaus em Petrópolis, exibe entre os dias 31 de julho e 6 de agosto também uma seleção diversa de filmes para o público petropolitano. Gente, olha que legal. A grande estreia da semana é a comédia sombria A Morte de um Unicórnio, que é protagonizada por Paul Rudd e Jenna Ortega, que se junta às exibições de Smurfs e Lições de Liberdade, já em suas terceira e segunda semanas de exibição, respectivamente. Estreando com sessões às 8 horas da noite de terça, quarta, quinta, sábado e domingo, A Morte de um Unicórnio mistura humor ácido e mistério sobrenatural. Dirigido por Alex Schafferman, o longa acompanha Elliot, que é Paul Rudd, e sua filha Ridley, que é Jenna Ortega, em uma viagem que toma rumos inesperados quando atropelam um unicórnio mágico. Sem saber como reagir, levam o cadáver para um retiro onde está o chefe de Elliot, Del Leopold, o poderoso CEO do setor farmacêutico. Fascinado pelas propriedades curativas do animal, Del inicia uma série de experimentos bizarros, desencadeando consequências trágicas e sobrenaturais. O filme aborda a ganância corporativa e o limite da exploração científica de forma provocadora e sarcástica. Gente, lembrando que a classificação é de 18 anos. E essa foi a nossa agenda cultural dessa semana. Um bom fim de semana para você. Gente, aproveita, a programação é boa demais, então até a próxima. Gente, muita programação boa, como eu costumo falar, mas claro, pra gente não ser pego de surpresa antes de sair, antes de se programar, é sempre bom a gente saber como é que vai estar o clima. Por isso, vamos à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Chegamos ao fim de semana e, como eu falei, muita gente querendo se programar aí para o seu momento de descanso e por isso eu já estou aqui ao vivo com a repórter Mariana Braga, que vai trazer todas as informações sobre a previsão do tempo nas cidades aqui da nossa região de cobertura. Então, Mari, boa tarde para você, chegou o fim de semana, é hora de descansar. E aí, como é que vai estar a previsão do tempo? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Bom, o sábado em Nova Friburgo será de dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas podem variar entre a mínima de 8 e a máxima de 19 graus. No domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o fim de semana segue essa mesma tendência. O sábado será de sol com nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens durante a tarde. As temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 20 graus, enquanto no domingo a variação ficará entre a mínima de 11 e a máxima de 20 graus, em um dia de sol com nuvens e períodos nublado. Na parte da noite, as nuvens diminuem. Aqui em Petrópolis não será diferente das outras cidades da região serrana. A previsão para sábado é de sol com nevoeiro ao amanhecer e períodos de céu nublado durante todo o dia. As temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 21 graus. No domingo, a previsão também é de céu nublado com diminuição de nuvens na parte da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão está bem parecida com a região serrana. O sábado terá temperaturas variando aí entre a mínima de 10 e a máxima de 23 graus, em um dia de sol com nevoeiro e também aumento de nuvens ao longo do dia. O domingo será de sol com muitas nuvens que se dissipam com o decorrer do dia. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, a previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens e sem chuva.
As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 23 graus. E no domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com poucas nuvens. Os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 25 graus. Mari, então assim, sem muitas novidades se a gente comparar aos outros dias dessa semana, né? São aqueles dias de sol, mas com muitas nuvens, céu encoberto, sem a possibilidade de chuva, aquele dia bem característico de inverno, mas a gente vê ali no domingo as temperaturas subindo só um pouquinho, as mínimas ali subindo um pouquinho, mas gente, segue muito frio, igual eu falei durante toda essa semana, estamos ainda entrando no segundo mês do inverno, né, que dura aí 3 meses, então gente, não tem pra onde fugir, vai estar frio mesmo, então o importante é se agasalhar, sair sim, aproveitar o dia, aproveitar que não vai estar com chuva, mas se agasalhar bastante para não correr nenhum risco. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Gente, amanhã é sábado, então é aquele dia que você confere um resumo das principais notícias que aconteceram nesta semana aqui na TV Correio da Manhã. E esse resumo quem traz pra você é Gabriel Toledo. E segunda, eu tô de volta com vocês naquele mesmo horário, nosso encontro marcado, ao vivo, a partir de 1h da tarde. Um ótimo fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.